chama daquela inveja saudável, de tipo, putz, queria ser igual aquele cara ali. Ou você vai ser tão invejoso a ponto que você vai, sei lá, matar a mulher do cara para ficar com ela. Ou matar o cara para ficar com as joias, a herança. Então tem vários níveis aí de. Então você vai ter luxúria em Vênus, você vai ter a ira em Marte, você vai ter a gula em Júpiter, você vai ter a. Não lembrar agora de cabeça, mas orgulho no Sol e avareza em Saturno, tá aí os 7 pecados. Todo mundo tem um pouquinho disso aí, faz parte do ser humano, faz parte da sombra. Mas a ideia, segundo Jung, é você conseguir trazer essa sombra, trabalhar a sombra e entender ela, colocar ela num circo, num museu dentro da sua consciência e estar o tempo inteiro olhando para você poder transcender como pessoa e virar uma pessoa melhor. Então não vai ter muito jeito. E isso na alquimia é transformar o chumbo do ego no ouro da essência. Que muitos achavam que era um processo puramente material, né? Você vai transformar, por exemplo, a gula em caridade. Então o cara vai ser guloso, acumulador. Por que é gula e caridade em Júpiter? Júpiter é benesse. O Júpiter te dá prosperidade, te dá acima do que você precisa. Se você está recebendo mais do que você precisa, a parte negativa disso é gula. Você está comendo mais do que você precisa. Você vai ficar gordo, enorme. Isso nos vários níveis, tá? Mas se você está recebendo mais do que você precisa e você está dividindo com os outros, você está fazendo caridade. Então o princípio de Júpiter é o mesmo. Marte é raiva, é a ira. Mas se você conseguir transformar isso e transmutar, você transmuta em diligência, que é a carruagem, é o arcano do carro do tarô. Ou seja, você pega uma raiva e você transforma em força motriz para fazer as coisas, né? A gente chama na força do ódio, né? Vira uma ferramenta de você construir coisas. Então tudo a gente trabalha nessa dicotomia. E você não cria raiva, você não transmuta e cria caridade. Você precisa já ter alguma gula dentro de você para ter uma ambição, para conseguir mais do que você precisa. Se você não tiver mais do que você precisa, você não tem como fazer caridade. Então, se você não for próspero, você não pode ser caridoso também. Senão você vai estar tirando do que você tem e você vai ficar, às vezes, desequilibrado. Vai estar dando para os outros, mas vai estar sem. E daqui a pouco é você que precisa de ajuda. Então tudo tem um equilíbrio ali. E aí que você faz isso que você me perguntou. Transforma o ego e a parte que você não tem como transformar. Né? E outra coisa, esse ego está muito ligado, por exemplo, para quem está assistindo a gente. Se você quiser estudar assim, putz, que problemas de ego que eu vou ter, olha o seu mapa astral. Então você vai ver cada um desses planetas que eu falei agora, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, você vai ter esses planetas que estão vibrando numa energia. Então, tipo, o Sol está em Virgem, e você vai pegar esses signos. Estudando e entendendo o teu mapa astral, você consegue entender sua sombra. E aí você consegue transmutar. Por isso que quando você vai para qualquer ordem iniciática mais séria, martinista, maçonaria e tal, primeira coisa que eles vão estudar é o mapa astral. E também essa questão que você falou das iniciações, né? Nós temos hoje, fala-se muito sobre ser iniciado, não ser iniciado, né? E colocam-se alguns termos. Qual seria a importância nessa caminhada de uma iniciação, né? Como você mencionou. O que seria uma iniciação para as pessoas que são leigas no assunto e ouvem esse termo muitas vezes? E o processo que se ouve muito hoje, através de pessoas que estudam de forma empírica, da auto-iniciação. Bom, iniciação quer dizer iniciação, início, faixa branca. Eu gosto de comparar com arte marcial, porque não adianta nada o cara falar assim, sou iniciado em 10 ordens secretas diferentes, né, nesses últimos 10 anos. É a mesma coisa que o cara fala assim, olha, eu sou faixa branca de 10 artes marciais nos últimos 10 anos. Eu estudei taekwondo, karatê, kung fu, jiu-jitsu, muay thai. Quanto que você fez? Tipo um mês cada uma. 3 aulas. 3 aulas de cada uma.
Então a pessoa não é nada. Mais vale um cara que entrou em jiu-jitsu e treinou 10 anos seguidos. Então, iniciação por iniciação não vale porra nenhuma. Mas iniciação é o início mesmo. Então, significa o quê? Voltando no nosso exemplo de arte marcial, é o cara que fala assim, vou fazer taekwondo. Então, uma iniciação do taekwondo significa que ele tem a roupinha, ele sabe pôr o kimono, ele sabe entrar no dojo, ele sabe que ele tem que cumprimentar, ele sabe que ele tem um mestre, ele sabe que a aula tem um exercício ali e tem que fazer abdominal, flexão, polichinelo, depois tem que dar o chute com a perna direita, o chute com a perna esquerda. Então a iniciação ela vai te dar esse básico. E a partir daí o iniciado ele vai treinar sozinho, ou com o professor ou com os iniciados. Então quando você se inicia, por exemplo, na Golden Dawn, você vai fazer aquela iniciação toda e vai conseguir algumas ferramentas para você lapidar a sua pedra bruta. Mas depois você tem que frequentar. Não adianta você ficar pulando assim, de ficar turista de ordem iniciática. E hoje em dia, ainda na internet, que o que tem de picaretagem, você vai correr o risco de só perder dinheiro. Ou ganhar um relógio, né? Ou ganhar o relógio mágico do velho picareta lá. Então, é muito arriscado. Então, basicamente, isso é que é a iniciação. Então, você se iniciou na Umbanda. O que acontece? Você provavelmente vai fazer lá um ritual, vai ter as entidades, eles vão mexer nos seus chakras para te facilitar você ter incorporações. E aí o cara que inicia na Umbanda e depois vai embora, ele está correndo o risco ali de ficar pegando egum pela vida. Ou seja, uma vez que você foi iniciado, você precisa seguir naquela escola. Para quando o mundo real te colocar um problema, você ter condições de enfrentar. Então, só ser iniciado, né? Não quer dizer nada, é bem inicial mesmo. Então todo mundo fala assim, os iniciados, os não sei o que. Eu falo assim, não é quanto tempo a pessoa está na senda, quanto tempo ela realmente estuda aquilo. Ela pratica aquilo? Só porra nenhuma. Não me impressiona em nada. Passou pela iniciação, é ponto, é só isso. Exatamente. E isso vale na maçonaria. Quantos caras que eu vejo que o cara inicia e depois o cara tá lá só de corpo presente, não aprendeu porra nenhuma. Então, a maçonaria... de ver isso daí. Então, mais vale o cara... Aí você tem a auto-iniciação. E você tem alguns ritos que é de autodevoção. O próprio Islã, se você for ver, ele é uma auto-iniciação. Né? Você recita as suas crenças, as suas ideias, tem uma outra testemunha ali, e aí você já está aceito. Então são egrégoras que você pode, tipo bruxaria, tem várias covens e vários núcleos que você pode fazer uma auto-iniciação. Mas a auto-iniciação vai te abrir aquela marca no espiritual, que aí as outras entidades e espíritos que estão no astral vão poder te enxergar como alguém que está querendo estudar aquilo. Então isso vai facilitar a sua vida desde que você siga o caminho. Então não adianta nada você se auto-iniciar na Wicca, na bruxaria tradicional, e aí tipo, não seguir, não fazer o sabá, não fazer o culto, não ter o altar, não adianta nada também. E é isso que você falou, eu acho importante, porque assim, que nem você falou, maçonaria não dá para ter auto-iniciação, pelo menos até hoje, espero que não dê também. Nunca vai dar, nem Rosa Cruz, nem Rosa alquimia, Cruz, não dá. Não, mas desculpa, Minto, eu falei que a alquimia dá, por exemplo. A alquimia é um processo, por exemplo, até o livro do Thiago Tamosauskas ensina como é que você faz, porque é uma autodevoção. Então é possível. Tipo Franz Bardon também. Franz Bardon também tem o método dele. Geo Moebius tem o método dele. A própria Rosa Cruz tem o método dele. Você pode se auto-iniciar na egrégora. É diferente de fazer parte de uma ordem. Mas você pode se iniciar na egrégora Rosa Cruz. Então, por exemplo. A Rosa Cruz, por exemplo, hoje, eu não sei se sempre foi assim, lógico, na época contemporânea. O cara não começa frequentando, né? Ele recebe em casa, né? Ele recebe em casa, ele vai pegar os livros. A gente publicou um livro chamado Treinamento Mágico. É um treinamento de 1 ano dentro da Rosa Cruz, que o cara vai fazendo lá, pau. Se ele completar esse treinamento de 1 ano, esse treinamento está ligado, por exemplo, na Irmandade dos Filósofos Anônimos.
Então, esses filósofos invisíveis, quando você começa a fazer esse treinamento, você vai falar com os filósofos desconhecidos, eles vão entrar em contato com você, vão te colocar num grupo de WhatsApp do pessoal que está estudando, e eles meio que te acompanham durante um ano. E aí, no final, você pode pleitear de entrar na ordem. É um jeito também que as ordens têm para também largar de curioso, né? A maçonaria também tem, a Rosa Cruz também tem, toda a ordem que se preze também tem um sistema de filtro para não entrar maluco. Às vezes dá errado esse filtro aí, E às né? vezes dá errado e dá bastante errado, cara. Mas fazer o quê, né? É o ser humano, né?